Boa noite, prezados amigos e irmãos em Jesus Cristo. Deus nos concede a oportunidade de estarmos aqui reunidos como Igreja de Cristo. Ficamos uns dias sem um programa no ar aí, devido à quantidade de trabalho e problemas pessoais para resolver, e Deus hoje nos concede esse privilégio de estarmos aqui novamente nesse momento maravilhoso que eu considero um dos melhores momentos da minha vida, quando estou reunido com a Igreja de Cristo, aquela igreja de 2000 anos, não é? E quero que os irmãos continuem me ajudando aí nos problemas técnicos e falando aqui no YouTube, nos outros locais, como é que está a imagem, como é que está o som. Teve um problema que no Twitch TV, teve um programa que não saiu o som, mas eu fiz um upgrade aqui do software e estava com um bug e atualizei hoje. Foi o problema do programa que não funcionou o microfone. Mas, pelo que me parece, está tudo bem. Eu gostaria que os irmãos escrevesse aí para a gente como é que está aqui no StreamYard, como é que está o som, como é que está a imagem. Por favor, me mostre aí. Alguém escreve aí para mim alguma coisa. Tá legal? Deixa eu ver aqui. Espera aí. Só um minutinho aqui. Alô? Alô? Só um minuto. Testando aqui o som. Espera aí. Agora acho que acertamos. Espera aí. Tá bom? Sim, sim. É que são muitas plataformas e agora eu queria que os irmãos me informassem. Lá, eu queria que os irmãos me informassem como é que está o som. Estava aberto o som aqui no site, eu fechei. Está legal o som? Está tudo tranquilo? Hein? Tudo legal? Podemos continuar? Estava dando um ruído que o microfone do YouTube e da outra plataforma estavam abertos, eu fechei. Tudo tranquilo? Podemos começar? Então, confirmado tudo isso, eu agradeço aos irmãos, a qualidade, quem me indica é vocês. Deixa eu fazer uma observação. Vocês vão observar que a qualidade da imagem está muito melhor para quem está trabalhando no computador que tem uma velocidade alta. Porque o YouTube, eu estava trabalhando com a configuração
baixa, mas a nossa câmera aqui é 4K. Então, botei na capacidade máxima de 4K a filmagem aqui. Então, a qualidade vai sair muito melhor para quem tem um computador com a boa placa de imagem, né, de som, e para quem tem uma placa boa de vídeo, quem tiver também uma internet mais veloz. Mas o YouTube, automaticamente, ele adapta a velocidade do seu celular ou do seu computador. Então, ele diminui a qualidade da imagem e a qualidade do som, de acordo com a velocidade e a configuração do aparelho que você está assistindo. Mas para quem tiver uma boa máquina, você vai ver em 4K. Isso, eu pensei que se eu tivesse filmando em 4K ia prejudicar as pessoas que tivessem um notebook ou um celular ou um computador de menor velocidade. Mas eu descobri que o YouTube faz isso automaticamente. Então, eu não preciso abaixar a qualidade. E muito tempo já eu trabalhando com a qualidade mais baixa, mas de hoje em diante nós vamos trabalhar com a qualidade 4K. Tá bem? Feita essa observação, e todos nós vamos aprendendo, né, com isso. E eu queria continuar aqui com os irmãos, mostrando que nós estamos trabalhando nesse sentido da oração. Os nossos estudos têm sido feitos no sentido da oração. Nós temos trabalhado com a oração, e no Novo Testamento nós falamos muito, e nós estamos pegando agora alguns exemplos lá do Antigo Testamento, orações que fazem a diferença hoje na minha vida, na sua vida. Oração do servo do Senhor, que foi feito lá no passado. Então, nós temos muitas e muitas orações, temos muito que aprender com toda essa situação que Deus está nos dando. Então, queria pedir que os irmãos tivessem paciência, porque isso não é um estudo assim de 5, 10 minutos. É para nós termos certeza que a oração muda a história do mundo. A história baseada em evidência, nós vamos ver como foram tão importantes as orações daquele povo que sempre clamava por Deus. E nós vamos ver aqui as consequências da oração da Ana. Lembra que ela queria um filho, não tinha um filho, e logo criança ela consagrou esse filho a Deus. Ela devolveu a Deus aquilo que ela mais queria, não é? E ele tornou-se um grande profeta, um grande juiz, e mudou a história de Israel naquela época. E um pouquinho da história para os irmãos lembrarem, ele passou daquele período de transição em que os reis não existiam. Aquela dinastia dos reis, dos impérios, não existiam. Eram os juízes que governavam. Agora você compara como os juízes estão governando aqui no Brasil, sendo que tem um presidente, eles mesmos fazem as leis. Foi um fato semelhante que aconteceu lá com o povo de Israel. E os juízes corruptos, os juízes desonestos, o outro sacerdote que estava lá, o Eli, os filhos dele foram imprestáveis. Aí o povo não aguentou mais e clamou a Deus. Aí o povo orou: queremos rei, não queremos mais juízes. Mais ou menos a situação que nós estamos vivendo hoje. E Deus ouviu o povo. Aí foi o rei, o Samuel, o profeta Samuel, que foi ungir. Qual o primeiro rei? Tinha lá o rei Saul. E depois Samuel foi chamar o rei Davi, como Deus tinha mandado para ser. E depois do rei Davi, que governou 40 anos, Saul governou 40 anos, Davi 40 anos, depois veio Salomão e governou 40 anos. Então, é nesse contexto da história que nós estamos estudando o valor da oração, e nós estamos estudando como que é importante orar. Olha o homem que Deus levantou através da oração de Ana.
Então, vamos saber um pouquinho sobre esse grandioso juiz, esse grande homem, o filho de Ana, um homem maravilhoso que Deus usou para levar a libertação do povo de Israel, principalmente dos filisteus. Os filisteus estavam todos pegando ali o povo, escravizando o povo judeu, roubando tudo que era deles. Situação semelhante ao que nós vivemos hoje. Os nossos juízes estão sendo complacentes com todos os países que vêm e roubam da gente, principalmente a China. Roubam o nosso nióbio, um dos metais mais preciosos. Roubam tudo aqui da nossa terra, porque isso faz parte da maçonaria francesa, da maçonaria inglesa, aquela que diz igualité, liberté, fraternité, mas liberdade para ele, escravidão para a humanidade. É isso que o diabo quer através dessas sociedades secretas. E lá o povo de Israel estava vivendo um período desse de muita escravidão. Muita escravidão. O povo estava desesperado, não aguentava mais viver essa situação de escravidão ali sob os filisteus. Então, nós deveremos continuar orando. Oração funciona, tem um seu tempo determinado. Olha os efeitos da oração de Ana. Então, vamos continuar orando. Satanás, ele não desiste, mas está nos últimos momentos do tempo dele aqui na Terra, ele está desesperado. E nós não vamos desistir, obviamente, porque as portas do inferno nunca vencerão a Igreja de Cristo. Então, nós vamos estar sempre atento a tudo isso para nós continuarmos fazendo esse trabalho de Deus. E vamos passar, então, para outra sala, para nós podermos fazer o nosso estudo aqui. Tá bem? Então, nosso estudo está baseado aqui no livro na história do profeta Samuel, né? Nós vamos observar aqui. Aqui, ó. O texto, aqui está um desenho, né, de Samuel, a criança, né, o sacerdote e a mãe. Ela apresentando o seu filho a Deus, né, como ela tinha prometido na sua oração. E aqui nós vamos ver agora 1 Samuel, o capítulo 7, o versículo de 1 a 47. Os capítulos de 1 a 6, eu fiz um resumo aqui agora para vocês entenderem, mas seria bom se os irmãos conseguissem ler. Para ficar mais confortável, para eu também não me sentir cansado, eu vou sentar aqui para ficar um pouquinho mais confortável, tá bem? Então, deixa eu passar aqui e pegar a cadeira. Opa. Continua som e imagem. Legal, né, gente? Isso. Tá bem? Então, vou ficar aqui um pouquinho de lado para nós lermos os textos aqui, que são muito, muito interessantes, esses textos. Então, os homens de Kiriat Jearim, cidade de Jearim, vieram para levar a arca do Senhor, aquela arca da aliança, né? Arca do Senhor, que vocês já conhecem, que foi depois feita o tabernáculo, onde ficava lá, e depois foi feito o templo. E eles conduziram para a casa de Abinadab, na colina, e consagraram seu filho Eleazar para guardar a arca de Yahvé. Então, isso foi uma estratégia deles. Desde o dia em que a arca do Senhor foi instalada em Kiriat Jearim, um longo tempo se passou.
Foram 20 anos e todo o povo de Israel clamava e buscava o Senhor por meio de súplicas, ou seja, de orações. Então, foi o tempo que porque a arca estava jogada, que era o símbolo, naquela época, né, da aliança de Deus com o povo de Israel, e essa arca estava jogada, desprezada. E eles não tinham cuidado com ela. Então, eles falaram, não, nós precisamos falar com Deus. E Deus descia uma vez por ano, através da arca, para falar com o sacerdote. E esse sacerdote, como eu disse, o Eli, ele foi muito relapso, os filhos deles corruptos, foi uma coisa assim, bem constrangedora. Então, mas o povo de Israel sabia que eles precisavam orar. Por isso que eu insisto tanto, povo brasileiro, nós temos que orar. O povo brigando por causa de religião, brigando por causa de política, nós temos que orar. Você quer mudar o Brasil para sempre? Oração. Oração. Você quer falar com Deus? Estuda a palavra dele, nós estamos falando aqui. Ó. Você não tem ideia do que você está clamando hoje? Quando isso será atendido? Mas será atendido. Então, nós temos que clamar, gente. A oração. Não, mas você tem que dar o dízimo, você tem que ir lá no templo. Meu irmão, Deus te ouve, eu estou te falando. Nós somos um povo santo, separado, eleito por Deus. Olha as lutas, as tentações, as confusões que Satanás levanta diante de mim, e eu vou vencendo todas elas em nome de Jesus. Não importa quantas pessoas estejam comigo. Eu sei que nós temos hoje a Igreja de Cristo junto conosco, mas nós temos o nosso general, que é Cristo. Esse que foi a resposta de Deus, que rasgou o véu do templo e falou, agora fica fácil você falar comigo. Fica fácil. É Jesus Cristo e você fala comigo. É a chave, é a senha para você. Cara, ficou muito fácil. Antigamente, as pessoas não têm ideia como era difícil, tinha que depender do sacerdote. Então, orem pelo Brasil. O Brasil não são pedras, não são montanhas, não é mar, não é floresta amazônica. O Brasil são pessoas que precisam se libertar da idolatria, do pecado, da arrogância, da corrupção. O Brasil precisa ser liberto disso. Só tem uma pessoa que pode fazer isso, que é Jesus Cristo, que intercede ao Pai e o Espírito Santo que está aqui conosco. Eu creio nisso, tenho feito isso, e o Brasil não está dos piores países do mundo, porque aqui existe um povo de Deus que ora em nome de Jesus. E nós estamos mostrando a oração de Sansão, mostramos toda a oração que o povo já tinha feito lá no Novo Testamento. Nós mostramos o apóstolo Paulo, principalmente, um lutador para que isso acontecesse. Então, o Brasil vai ser abençoado de uma forma geral. Você recebe a bênção de Deus, você abençoa o Brasil te abençoa. Não adianta você confiar em homens, gente. Não adianta, não, porque agora nós vamos brigar, se político, não sei o quê. Deus vai usar, como usou o rei Davi, como usou Samuel, como usou Sansão, como usou Ana. Deus vai usar essas pessoas, ele vai te usar também, irmão. Você pensa, mas eu sou um pequenino diante de Deus. Não é não, irmão. Se o Espírito Santo de Deus está dentro de você, você é um gigante. Você é um gigante, você é maior que os problemas. Deus está juntamente contigo em todos esses momentos da vida. Então, você não vai ficar desesperado, você não vai perder a causa. E nós vamos ver agora. O que o povo de Israel fazia? Como estava no aperto, veio o coronavírus, olha quantas pessoas que passaram a orar, a buscar a Deus depois do problema. Então, nós temos que ter essa consciência do que está acontecendo. O versículo 3, então todo o povo de Israel clamou, foi buscar o Senhor por meio de súplicas, o quê? Orações. 3. E aconteceu que Samuel declarou a toda a casa de Israel.
aspas aqui para as palavras de Samuel. Se é de todo o vosso coração que desejais voltar-vos para Yahvé, o que é que você tem que fazer? Tirai imediatamente do meio de vós os deuses pagãos, estrangeiros e todas as imagens da deusa Astarote. Essa deusa, como eu já expliquei para vocês, Astarote pode ser masculino e feminino, que são esses demônios andrógenos, que pode ser Bafometa, Bafomete, é tudo a mesma coisa, Bafomete masculino, Bafomete feminino, e Astarote é o deus estrela, daí que vem em inglês star, Starote, como é em inglês S-T-A-R, star, estrela, que vem lá do grego, star de Astarote, tá? Esse bode Bafomete, essa estrela de Renfã, que o primeiro mártir do cristianismo lutava com ela. Nós estamos falando aqui nos tempos, vamos dizer, mais ou menos, o tempo aqui, isso é antes de Salomão. Salomão era 1000 anos antes de Jesus. Depois veio, isso aqui, mais ou menos 1200, 1300 anos antes de Jesus, isso estava acontecendo. E 1300 anos depois, estava lá o grande cristão Estevão lutando igual o Samuel, aqui o profeta Samuel. 1300 anos depois estava o Estevão, cristão lá, não luta, Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Ele descreveu toda a história lá, desde o Gênesis até o tempo atual. Está vendo vocês? Vocês, escribas, fariseus, saduceus, olha como que vocês abandonaram a palavra de Deus. Aí, pô, não tinha argumento contra ele, apedrejaram ele. E o Saulo estava lá, participando disso. Então, ele disse, então, o versículo 13, aconteceu que Samuel declarou a toda a casa de Israel. Ele não falou algum, não. Está vendo aqui? A toda a casa. O Brasil todo precisa reconhecer seus pecados de idolatria. O que o carnaval fez contra Jesus Cristo foi uma coisa terrível. Eu não digo que é imperdoável, porque Deus perdoa todo e qualquer pecado que não seja a blasfêmia contra o Espírito Santo. E o Brasil pagou um preço, e esse inferno dessa peste que veio foi através do carnaval aqui no Brasil. Não brinca com Deus, não. As pessoas ficam brincando com Deus e acham que, não, agora esse povo todo de Deus é doido, maluco. Meu irmão, eu já vi muita gente aí que perdeu parente, perdeu pai, eram arrogantes, não sei o quê, perdeu muitos membros da família, aí ficaram bem humildezinho. A mão de Deus pesa, a mão de Deus pesa, principalmente quando toca num dos pequeninos dele, tá? Então, aconteceu que Samuel declarou a isso que nós temos que declarar ao Brasil todo, a necessidade de orar, de ter homens e mulheres de bem, fiel e temente a Deus. Isso é que muda a história do Brasil. E as orações do justo são transformadas em incenso para adorar a Deus. Tá? Todo o exemplo está aí, gente. Todo o exemplo está aí. Aí ele fez, está entre aspas aqui, o que Samuel falou para o povo. Se é de todo o vosso coração que desejais voltar-vos para Yahvé, o nosso Deus, o Senhor, tirai imediatamente no meio de vós os deuses pagãos. Olha a idolatria que tem aqui no Brasil, gente. Nossa Senhora disso, Nossa Senhora daquilo, Nossa Senhora do outro. A palavra de Deus é muito clara. Quem é cristão e segue Jesus Cristo aqui, só existe um mediador entre Deus e o homem pelo qual devamos ser salvos. O seu nome é Jesus Cristo. Ele que rasgou o véu do templo. Você não fala com o Pai se não for através do nome de Jesus Cristo. É perda de tempo. É isso que o Brasil fica aí nessas religiões, macumba e não sei o quê, idolatria. E querendo que o Brasil seja abençoado, se o povo busca Satanás, não tem jeito. E esses religiosos estão querendo dinheiro, não estão querendo a bênção do Brasil, a sua bênção.
Estão querendo, fala em dinheiro. Então, tirar imediatamente do meio de vós os deuses pagãos, estrangeiros e todas as imagens da deusa Astarote. Esse bode Bafomete, essa estrela de 5 pontas, 6 pontas, o deus estrela, que está por todas as instituições aqui do Brasil envolvido, esse obelisco ali da maçonaria, gente, é deus Astarote, isso é Baal, isso não tem nada a ver com Deus. Vamos seguir o exemplo lá de Israel? Israel sempre errava, aí Deus levantava um profeta, um rei, um juiz para levantar Israel. Aí Israel melhorava um tempo, caía no pecado de novo. Nós não vimos lá, como foi no caso do bezerro de ouro que eles fizeram? Só enquanto Moisés subiu para pegar as tábuas de pedra, 2 tábuas dos 10 mandamentos, chegou lá, já tinha feito o assistente de Moisés, que era o irmão dele, Arão. Vamos agora para a gente adorar. Vamos adorar. É importante, como diz o povo aí, né? Dos templários, né? Que vivem nos templos templários de Salomão. Não, mas nós temos que congregar, nós temos que adorar. Então, vamos botar um bode aqui para a gente adorar o bode. Adianta adorar assim, gente? Nos templos onde Deus não habita? Isso não é adoração, irmão. Isso é blasfêmia contra Deus. Então, ele disse, dedicai inteiramente o vosso coração ao Senhor. Olha, quando ele coloca aqui inteiramente, ele não diz assim, dedicai a metade do seu coração ao Senhor. Ele não disse aqui, dedicai a metade do vosso coração. Ele disse, dedicai inteiramente o vosso coração, que a palavra de Deus manda. Sobretudo que se deve guardar a mente e o seu coração. E quando Jesus manda lá, mas como que nós temos que amar ao nosso próximo? Os 2 mandamentos. Tinha 1000 mandamentos, mostrar lá para Jesus. Aí perguntar a Jesus, qual desses 1000 mandamentos é o maior? Que eles criaram aquilo tudo, né? Os sacerdotes lá. Aí Jesus disse, o primeiro e maior mandamento de todos é amar a Deus. Aí ele explica, amar como? De toda a tua alma, de todo o teu conhecimento e de todo o teu coração. Esse é o primeiro grande mandamento. Ele não falou, ama a Deus com 99% do seu conhecimento, com 99% da sua alma e com 99% do seu coração. Deus pede 100% de nós. Aí você vai conseguir amar o próximo. Se você não fizer isso, você não vai conseguir amar o próximo. Que ele disse, o segundo mandamento é semelhante a esse. E se você guarda esses 2 mandamentos, você obedece todas as leis de Deus. Esses 2 mandamentos. Você vê como é simples e bonito. Então, você vai dedicar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, confirmando o que Jesus disse. Isso aqui eles estão falando aqui, 1.300 anos lá antes de Jesus, né? Então, dedicar inteiramente o vosso coração ao Senhor e adorai somente a Ele. Então, Ele vos livrará dos chineses. Pronto, da maçonaria francesa, que criaram vírus, mataram um montão de gente, rouba nosso nióbio, rouba tudo. E como você quer ser liberto desse povo? Comprando armas, vão lá para a China matar o povo? Eles matam o próprio povo chinês. O Mao Tse-tung matou 35 milhões de chineses, irmãos deles. Porque eram pessoas intelectuais que raciocinavam e sabiam que isso era uma loucura. Ele não matou idiota, não, o Mao Tse-tung. Matou pessoas sábias, inteligentes, que estavam se levantando contra esses idiotas que estão aí. Eu ainda falo até hoje. Como é que pode um médico dizer, eu sou comunista, eu participo da maçonaria da esquerda, comunista, igualité, liberté, fraternité. Meus heróis são os maiores assassinos do mundo. Como é que pode um médico? Eu entendo medicina como uma entidade de Deus para salvar as pessoas, para curar os enfermos, como era o doutor Lucas. Vocês viram algum relato que Lucas matou alguém? Doutor Lucas, o evangelista? Não, eu também nunca matei ninguém. Agora, o crime você participa.
prática direta, omissão e conivência. Gente, olha o que a ONU fez, gente, com essa Organização Mundial de Saúde. Eu nunca vi uma medicina assassina como foi esta. Eu vivi para ver uma coisa inacreditável. Uma sociedade mundial de medicina junta com bandidos para matar as pessoas, para divulgar um vírus e injetar uma vacina que mata mais gente ainda. Eu esperei nunca ver isso na minha vida. E assim é o povo de Deus. O povo de Deus não é para matar. O povo de Deus é para orar, dobrar seus joelhos. Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é o quê? A vida. E ninguém fala com o Pai, vem ao Pai, se não for através dele. O resto é do diabo, é mentira, é engano, gente. Está perdendo seu tempo. Está desgraçando a sua vida e do nosso país e do mundo. Dedicai inteiramente o vosso coração ao Senhor e adorai somente a Ele. Aqui, ó. Somente a Ele. Yahvé, o grande eu sou, o Espírito Santo, o nosso Consolador. Então, se a gente fizer isso, eu vou até ampliar isso aqui um pouquinho mais. Ó. Se nós fizermos isto, o que vai acontecer? Isso que nós estamos falando aqui, o que vai acontecer? Então, Ele vos livrará das mãos dos filisteus, desses adoradores do bode Bafomete, dessa estrela de Rempã, que o primeiro mártir do cristianismo, Estevão, lutou. Isso que o rei Samuel estava falando, gente. Então, religião, eu tenho que congregar com esse povo que está lá adorando esse Astarote. É isso que é congregar? Eu prefiro ficar aqui com a igreja de Cristo. Nós reunirmos em oração nas nossas casas, nos nossos lares, livres, libertos, para que nós pudéssemos falar em comunhão direto com o Pai. Sem intercessão lá do Vaticano, 100% pecado lá, idolatria, homossexualismo, pedofilia, corrupção, tudo envolvido com a ONU, tráfico de drogas. É isso que é exemplo que está falando aqui Samuel? Então, esse povo desgraça o mundo, gente. Deus não ouve essas pessoas, está aqui, está cansado de dizer, Deus te ouve, irmão. Ore, irmão. Você que está aqui nos ouvindo, eu vou citar aqui alguns nomes que estão aqui. Olha, o Valdeci, o Luiz Ernesto, a Eliane Rocha, o Bruninho, a Suelen Soares, a Regiane Silva, a Meg Cristiane, o Sócrates Oliveira, o Walter Assunção, o irmão que é Sintonia do Amor. E Deus te ouve, meu irmão. Faça isso, não tenha preguiça de orar e clamar ao Senhor. Deus ninguém incomoda Deus com oração. Deus gosta de oração, gente. Nós podemos fazer isso. Você pode. Marlúcia Oliveira, não é? A Silvione Ricardo, Francisquete, você pode. Isabel Cardoso, viu? Marlúcia Oliveira. Gente, nós somos povo de Deus. Deus te ouve, irmão. A irmã cantora Cássia Cris, o Ângelo Davi, Deus te ouve, irmão. Deus não vai ouvir aquele povo do Vaticano, esse povo aí dos 3 poderes, executivo, legislativo, judiciário, tudo envolvido com bode, Astarote, Bafomete. Essa missão é nossa, viu, Neuza Romão? Regiane Silva. Essa missão é nossa, Edem Maza. Essa missão é nossa. Nós que temos que orar. Wilker Nascimento. Igual a missão de Ana. Está com problema? Vamos orar ao Senhor, gente. Tá? Então, é tão bonito isso aqui, como a palavra de Deus mostra. Vamos partir para o versículo 4. Em seguida, todos os israelitas jogaram fora suas várias imagens de Baal, Astarote e outros deuses
e passaram a reverenciar exclusivamente o Deus Yahvé. É isso, esses templos de Aparecida, de Bispo Macedo, desses demônios todos que eles oram aí, isso que o povo brasileiro que nós temos que fazer aqui, ó, é exemplo das orações do passado. O povo orou e eles viram o pecado deles, reconheceram e corrigiram daqui, ó. Em seguida, todos, eu vou botar até em letra maiúscula aqui, ó, não foram alguns, não, foram todos, todos. Isso que eu queria ver o Brasil todo clamando em nome de Jesus ao Pai. Mas muda tudo isso, inflação, corrupção, prostituição, homossexualismo, pecado, isso tudo vai embora, gente. É assim que sempre funcionou a história do mundo, é baseada em oração. A história do mundo baseada em evidências. 2 pontos. Oração. As evidências todas mostram que as coisas só mudaram quando o povo abandonava a idolatria e buscava a Deus em oração. Em seguida, todos os israelitas jogaram fora. Isso que tem que jogar, irmão. Jogaram fora. Esse negócio de futebol é para quem não tem o que fazer, irmão. Tem tanta coisa bonita na palavra de Deus para a gente buscar o Senhor, mas não tem tempo para orar. Eu sou de Jesus, sou flamenguista, sou Corinthians, sou não sei o que, irmão. Isso não é para cristão, gente. Não é para cristão. Esses jogadores todos são comprados pelo tráfico de droga da maçonaria. Esses resultados são todos modulados por esses juízes da maçonaria para criar esses resultados. Isso é tudo ficção, tudo mentira, gente. O diabo é o pai da mentira, o enganador. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, nós temos que saber excluir essas coisas da nossa vida. Então, repetindo, todos os israelitas jogaram fora. Jogaram fora. Vou guardar aqui no cantinho, recordação, foi minha mãe que me deu, meu pai, joga fora. Suas várias imagens de Baal, esse Deus Sol, Astarote e outros deuses, e passaram a reverenciar única e exclusivamente o Deus, o Senhor, que nós chamamos de Yahvé. Porque eles também chamavam Baal de Senhor. Por isso que eles fazem confusão. O nosso, que nós chamamos de Senhor, é Yahvé, que eles chamam de Senhor. Nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, mas não é Senhor Baal, Senhor Astarote. E Samuel, aqui vem ele de novo, olha que interessante. E Samuel prosseguiu proclamando. O que Samuel falou? Ele desistiu, falou, não, agora acho que vocês já conhecem, está tudo bem, agora nós vamos ficar tranquilos. E Samuel continuou proclamando, reuni, pois, todo Israel em Mispá, para que eu possa interceder, ou seja, orar por vós perante Yahvé. O povo reuniu para orar. Em breve, nós vamos marcar mais um período de jejum e oração. A igreja está orando. Porque se o Brasil é abençoado, todos nós somos abençoados, irmão. Todos medianitas, todos filisteus vêm aqui e roubam tudo do Brasil. A China rouba do Brasil, os Estados Unidos rouba do Brasil. O nosso pré-sal vai todo para os Estados Unidos. Aí o nosso petróleo vai para lá, nós pagamos 20 vezes, 100 vezes mais para o petróleo voltar aqui para o Brasil. É só atravessar a Baía da Guanabara, aqui 50 quilômetros, e ser refinado aqui na usina de Caxias. Sai do mar aqui do Rio de Janeiro, vai aqui para a usina de Caxias, o pré-sal. Não, tem que ir lá para os Estados Unidos, porque roubaram. Todos roubam. A França, olha lá a ONU, com milhares de ONGs lá na Amazônia, roubando a gente. Isso é falta de Deus, gente. É o povo que não intercede por Deus, então Satanás faz a festa. Reuni, pois, todo Israel em Mispá, para que eu possa interceder por vós perante Yahvé. É sempre oração, irmão. Para mudar a história da sua vida, para mudar a história. Aí você pensa, oração não é um truque a mais, que você faz assim, pronto, agora está tudo resolvido. Oração de 10 segundos, a palavra de Deus fala. Orar sem cessar. Por que o doutor Pedrosa enfrentou esse mundo sozinho, 40 anos,
lutando e batalhando contra tudo isso aí. Todos os irmãos sabem da minha luta. Oração, irmão. Jejum, oração. Teve um período que eu jejuei assim uns 6 meses, direto. Eu jejuava de manhã até a noite. Aí à noite eu jantava, porque eu precisava trabalhar, né? Trabalhando, fazendo anestesia, neurocirurgia, cirurgia todo dia. Eu jejuava, não comia nada durante o dia, e trabalhando. Para a gente conseguir, e Deus revela para a gente, eu procurava, Senhor, onde está a sua igreja? Aí Deus me deu vocês. Nós somos aquela igreja de 2000 anos, ninguém sabia disso, ninguém sabia organizar essa igreja de 2000 anos, chamada Igreja de Cristo. Esses outros só pensavam em religião, em vaidade, e criar lugar para ganhar dinheiro. Nós pensamos primeiro na felicidade do nosso semelhante e honra e glória a Deus. Os 2 mandamentos, amar a Deus e amar o próximo. Olha quanto que o Brasil já mudou. Poderia ter sido muito pior. Mais da metade do povo brasileiro não segue mais religiões, esses catolicismos. O que tem catolicismo com Jesus Cristo, gente? O que tem? Me explica, me chama para um debate, o Papa, chama quem for, todo o concílio de padres, me explica o que o Vaticano tem a ver. O Vaticano foi um Estado comunista criado dessa maçonaria francesa, da ONU. Um Estado comunista que adora Satanás, gente. Achar que isso vai resolver o problema do mundo? Agora a ONU, as 2 bestas vão fazer um contrato de 7 anos, o Vaticano e Israel, e vão consertar o mundo? Isso é para chamar Satanás, para reinar aqui na Terra, gente. Isso não tem nada a ver com isso que nós estamos falando aqui, que se chama Palavra de Deus, ó, e oração. Palavra de Deus e oração. Então, todos passaram a reverenciar exclusivamente o Senhor. 5. E Samuel prosseguiu proclamando: reuni-vos todo o povo de Israel em Mispá, para que eu possa interceder por vós. Vamos lá, gente, clamar ao Senhor. É isso que faz a diferença. 6. Reuniram-se em Mispá, tiraram água e a derramaram diante do Senhor. Jejuaram naquele dia e confessaram. O que eles fizeram? Reuniram em Mispá, tiraram a água e derramaram diante do Senhor e jejuaram. E naquele dia disseram. Vamos ver aqui o que eles disseram? Vou botar aqui bem grande aqui, ó. Vou ampliar aqui, ó. Ó, ampliar aqui. Ó. Pecamos contra Yahvé, o Senhor. E foi em Mispá que Samuel passou a julgar e a governar todo o povo de Israel. Quando nós formos justos, honestos, íntegros, fugindo do pecado. Teve exemplo, irmão, de pessoas lá por aí, nos locais de trabalho, irmão, que tentaram várias pessoas, procuraram também a mim. Pessoa, não vou falar aqui porque o negócio é muito explícito, eu não quero dizer. Tirou proveito do meu trabalho e depois acabou saindo com várias pessoas aí e causando a maior vergonha no serviço. Mas comigo não tocou. Porque você tem que andar com fidelidade a Deus, gente. Andar com fidelidade a Deus. Está aí um vexame danado. Pegando maridos casados, né? Fazendo um pleonasmo aqui e atacando para cima. Fica com um aqui, fica com outro ali. É assim que as pessoas querem vencer na vida? Essa é a forma de você ganhar dinheiro? De se dar bem na vida? Não é assim, gente. Não é assim, está mais do que provado.
Então, o que o povo disse aqui? O que eles confessaram? Pecamos contra Yahvé, o Senhor. E foi em Mispá que Samuel passou a julgar e a governar todo o povo de Israel. Então, nós precisamos de um Samuel agora, no momento. Não é? E como é que nós vamos conseguir isso? Sem jejum, sem oração? A gente reúne aqui para encontrar casamento, para encontrar emprego? Pode acontecer, naturalmente. Mas nós não estamos aqui para procurar isso. Nós estamos procurando para servir o Senhor. Se tiver alguém com outra intenção, está perdendo tempo. Para orar e servir o Senhor, dedicar a nossa vida ao Senhor. Isso aqui não é um negócio, não é uma empresa. Os nossos problemas nós resolvemos direto com o Pai. Aqui que nós temos que buscar o Senhor. O 7. Logo que os filisteus foram informados que os israelitas haviam reunido em assembleia em Mispá, os príncipes, líderes do povo filisteu, subiram com o objetivo de atacar Israel. Sabendo disso, os filhos de Israel sentiram grande medo dos soldados filisteus. O pessoal com medo da China, com medo dos comunistas, com medo dos corruptos, dos ladrões, das prostitutas, dos homossexuais. Não, nós vamos parar de pregar o evangelho, falar do evangelho. Nós nunca paramos de pregar o evangelho, porque a palavra de Deus nos afirma: as portas do inferno nunca vencerão a igreja de Cristo. Isso é promessa de Deus. Deus não é homem para mentir. Irmão, agora eu não vou falar. Está todo mundo na internet falando de ONU, de não sei o quê, do presidente dos Estados Unidos, do Biden, e falava do outro, esse é o anticristo, esse é o não sei quem, esse é o Messias. Então aí, e falar da palavra de Deus e orar, não tem ninguém fazendo. Essa confusão, a mídia toda, vocês descobriram que toda essa mídia do mundo mente para você, te faz de palhaço. Eu suspendi há muitos anos, irmão, 30, 40 anos, suspendi todos os jornais e assinatura de revista. Você quer encontrar boa nova, boa notícia, está aqui dentro. Aqui tem a verdade. Aqui tem boa nova, tem boa notícia. Esse é o livro precioso. Vocês aprenderam aquilo que a gente falava? A ONU controla toda a mídia. Cansei de mostrar isso no livro do meu amigo Armindo Abreu, que me abriu a minha consciência para isso. Isso tudo é mentira. E a mentira destrói sua vida, destrói o seu país. Conhecereis a verdade libertará. Que verdade nós temos que conhecer? Jesus Cristo. João 14,6, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 8,32, conhecereis a verdade, Jesus Cristo, e Jesus Cristo, a verdade, vos libertará. Diz, né, tudo mentira, aquilo é tudo fictício. Tom e Jerry existe? Superman existe? Batman existe? Tudo ficção, gente, é tudo mentira. Aquilo é tudo obra do maçom Walt Disney. Tudo mentira. E esses filmes de Hollywood? Tudo criação, tudo mentira, tudo ficção. E essas novelas? Tudo mentira, tudo ficção. E olha o tempo que as pessoas gastam com essa mentira. É isso aí. Aí a vida está destruída. Aí você está fundamentada na mentira. Então, nós estamos falando aqui de verdade. Então, correram para Samuel e lhe rogaram: não cessas de invocar o nome de Yahvé, nosso Deus, para que ele nos salve das mãos dos filisteus. A pessoa acha que é um homem, um juiz, um deputado, um senador, um prefeito, um governador que vai nos salvar. É Deus. Ele levanta quem ele quiser para dirigir a nação dele. Pode ser lá um cuidador de ovelhas, como era Davi. O pai de Davi mostrou lá, o Gerson, né? Mostrou todos os filhos dele. Aí o Samuel, mas
tem que ungir outro. Não, mas não foi esse que Deus revelou, não está aqui, não. Não está batendo com a profecia. Tem um garotinho, está lá no campo. Mas aquele é um garotinho, pô. Como é que vai salvar Israel? Deus escolheu ele. Tem que ser o que Deus escolheu. Não é que o pai acha que é o melhor. É Deus que escolhe. Então, nós precisamos que Deus escolha pessoas de bem, pessoas dele, para melhorar a tua vida, melhorar a vida aqui dessa nação. Uma nação rica, nós estamos deixando Satanás levar tudo isso com idolatria, pecados, promiscuidade, carnaval. Irmão, eu torço para a escola de samba Portela, eu sou crente, glória a Deus. Vai ser crente assim no inferno, gente? Isso não presta para nada, esse tipo de pessoa. Porque o nosso nome são sinceros, sem cera, sem máscara, sem mentira, sem fantasia. Nós somos autênticos. Aqui nós não somos palhaços, nem lidamos com palhaços. São pessoas sinceras. A sincera Igreja Manifesta. Centro de Estudos, Religiões, Ordem e Seita. Nós estudamos a Bíblia, tudo isso fundamentado na palavra de Deus. E oramos. Então, correram para Samuel e lhe rogaram. Não cesseis, aí o povo desesperado, não, Samuel, porque você tinha que falar era com o sacerdote, era tudo voltado em cima da figura de uma pessoa. Quando Jesus rasgou o véu do templo, tornou a Isabel Cardoso um sacerdote, o Valdeci um sacerdote, o Diego um sacerdote, o Sandro Roma um sacerdote, a Tânia Maria Arruda um sacerdote, a Sebastiana Maria Deus tornou um sacerdote, a Meg Deus tornou um sacerdote, o Walter Assunção Deus tornou um sacerdote, e vai por aí afora. O Carlos Gomes Deus tornou ele um sacerdote. Você fala direto com o pai. Você não precisa ficar esperando Samuel lá para falar, para reunir o povo em Mispá. Jesus rasgou o véu do templo há 2000 anos, nos tornou todos sacerdotes para a gente falar com o Pai 24 horas direto, sem parar. Aí você fica fofocando, falando com a vizinha, com o parente, com o cunhado, com o outro, e quer mudar a história da sua vida, quer mudar a história do seu país. Palavra de Deus e oração. E é assim que nós temos mudado a história do Brasil. Se não existisse essa igreja de Cristo hoje, onde que seria? Para a Assembleia de Deus? Para a Espírita? Para o Testemunho de Jeová? Para Mormons? O que é que você ia encontrar lá? Maçonaria. Salomão e as suas prostitutas, que ele criava para cada prostituta dele um demônio. O cara com mais de 600 mulheres, 700 mulheres, 300 concubinos e 4 filhos. Usava essas mulheres como usam até hoje, para pegar os homens, como acabei há pouco de dizer. De uma dessas pessoas, eu poderia me considerar um esperto, não é? Não deixo nada estragar a obra de Deus, não. Para mim isso é prioridade. Um trabalho tão lindo, bonito que Deus nos deu, vou trocar isso por uma aventura? De jeito nenhum. Se for de Deus uma coisa, chegar de Deus, Deus falar para mim, mostrar claramente, a prioridade é essa, eu não tenho tempo para nada, irmão. Vou estar querendo viajar, esquiar lá na neve, na Suíça, com tantas almas indo para o inferno, com tantas pessoas perdidas, loucas, desorientadas, que não tem temor a Deus. Pensa que seguir a Deus é provação, irmão, mas é vitória. É luta, é provação, mas é vitória. Servir a Deus. Então eles correram para invocar Samuel. Não pare de orar por nós. É o que eu estou dizendo. Não pare de orar pelo Brasil, gente. Não pare de orar. Fala direto com Deus. Você é sacerdote. Jesus rasgou o véu do templo há 2000 anos. E você vai lá no templo onde Deus não habita para orar. Para falar com quem? Com o sacerdote? Isso é coisa velha do passado, de 2000 anos. Já é coisa vencida. 9. Então Samuel... Aqui, ó. Pessoal, Samuel, faz um negócio aí para a gente, ora aí para a gente. O que fez, como é que mandava na época, adoração a Deus? Tomou Samuel um cordeirinho ainda não desmamado e ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor pelo povo de Israel.
E Yahvé o ouviu e respondeu em sua oração. Olha, oração, Deus não ouviu a oração de Ana, a mãe de Samuel? Deus está ouvindo aqui a oração de Samuel. Ah, Deus, eu vou pedir para minha mãe orar para mim. Deus ouviu a oração da minha mãe, a Ana. Então, eu, Samuel, vou pedir para minha mãe orar. Não, Samuel vai orar, meu. A mãe dele continuou orando, Samuel orando. Foi lá orar, o Senhor fez lá. Agora, hoje, Jesus veio e rasgou o véu do templo, é um só sacrifício. Ele acabou com toda essa imundícia desse sacrifício, matar animais, sacrificar. Olha, eu tenho um lugar aqui, uma curva, perto de uma cachoeira aqui na floresta da Tijuca, uma das mais lindas do mundo, cheia de macumba, de urubu, de cachorro, matando animais. Isso é um absurdo, gente. Jesus já pagou por tudo isso, um só sacrifício. Quem que esse povo vai encontrar lá? Demônios. Estão desgraçando a vida deles do nosso país. Porta de entrada para Satanás nessa terra. Olha o carnaval, gente. Isso era uma festa, o chamar isso de festa, é uma desgraça isso. Destrói o nosso país. Carnaval é uma coisa que você nunca vê na televisão, nunca, se fosse um presidente, acaba com isso. Tira isso, se quiser fazer, vai fazer lá no inferno. Aqui no Brasil, acabar com isso, festa de promiscuidade. Olha, eles não debocharam de Jesus em 2018, 2019, Deus diz, vocês querem o diabo? Então estão aí. Vocês estão invocando o sábado, estão debochando de Jesus? Olha aí, o carnaval, essas prostitutas, esses homossexuais sem vergonha, que não amam a si próprios, o seu corpo, trouxeram essa desgraça toda, essa doença aqui para o Brasil. Pô. Antes do carnaval, tinham 5 casos de coronavírus. Não era 5 óbitos, não. 5 casos. Tinha que fechar tudo. Pelo menos 15 dias fica em casa. Isso que era a época. Depois que estava todo mundo infectado, aí do carnaval, aí vão para casa para infectar as pessoas que não foram lá para isso. As pessoas pedem o diabo, Deus deixa. Nós temos que pedir a Deus, gente. Vergonha esse povo. Para nunca mais acabar com esse sambódromo, fazer escola, fazer hospitais, essa promiscuidade, coisa de gente sem vergonha. Isso não é coisa de Deus. Então, eles pediram lá, Samuel ouviu e Deus respondeu a oração. O 10. Enquanto Samuel estava queimando completamente o sacrifício que oferecia a Deus, os filisteus atacaram Israel. E o que aconteceu? Os filisteus foram para lá. O povo de Deus ficou com medo. Samuel, vamos clamar ao Senhor. E o que aconteceu? Mas naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra o exército filisteu. Colocou todos os soldados em pânico e foram derrotados por Israel. Quem derrotou os filisteus? Quem vai derrotar os chineses, essa ONU, essa maçonaria, esse Vaticano, tudo cheio de pecado? Sou eu, você? Não. A nossa oração ao Deus verdadeiro. Muda. O Brasil não está pior porque nós oramos. Vocês não têm ideia da discriminação, as astutas ciladas que eu já presenciei, já passei em toda a minha vida, no meio da família, em todos os lugares. Todas as tentações. E Deus sempre nos guardou. Então, o Senhor trovejou, isso que Deus tem que fazer agora aqui no Brasil. O Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra o exército filisteu. Colocou todos os soldados em pânico e foram derrotados por Israel. Aí, irmão, nós estamos há uns 3 meses aqui no YouTube com 39 mil e acho que 900 e 800, não sai disso. Ninguém se inscreve no canal, isso é perseguição? As pessoas não recebem links? O que nós vamos fazer? Fazer um culto de gratidão no YouTube. Estou completando agora, acho que em agosto, 12 anos aqui nesse canal. Vamos fazer um culto de gratidão a Deus. Deus manda agradecer por tudo, em tudo dai graças. Vamos agradecer, vamos fazer um culto, um programa específico
para Deus abençoar o YouTube. Que ele possa discernir o que são pessoas de bem e pessoas do mal. Se é uma empresa do mal, ela não vai prosperar, Deus fecha. E se for do bem, Deus vai fazer prosperar. Vamos orar, resolvemos tudo com oração. Olha então o que fez aqui o versículo 11. As forças militares de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus até uma certa região localizada abaixo de Bet-Car, exterminando-os pelo caminho. Pronto. Deus deixou os inimigos de Israel, os filisteus, na mão deles. E o que eles fizeram depois? O versículo 12. Então Samuel foi e glorificou a Deus. 12. Então Samuel mandou que uma pedra fosse erguida em Mispá. E 100. Essa pedra já era um prenúncio daquela pedra angular, pedra principal de esquina, que não foi esculpida por mão de homens. Já era um prenúncio de Jesus Cristo. E deu-lhe o nome de Eben-Aezer, que se chama Ebenezer, que significa rocha do socorro, querendo dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Essa pedra, ela já veio, Jesus Cristo, a pedra principal de esquina, rejeitada pelos construtores. Ela já veio e está aqui. Há 2000 anos. Rasgou o véu, você ora, fala com o Pai. Não precisa matar cabrito, carneiro, ovelha. E precisa só um sacerdote, um juiz para falar com o Pai. E as pessoas não valorizam isso. É muito simples, né? Não tem que pagar. É com o coração quebrantado. Não adianta você chegar diante de Deus arrogante se não tiver um coração quebrantado. Deus não ouve. E tem que estar na palavra. 13. Deste modo os filisteus foram derrotados e o Senhor Deus não permitiu que eles invadissem as terras de Israel durante todo o tempo em que Samuel viveu. Enquanto Samuel, esse servo de Deus, fruto de uma oração da mãe dele, e ele seguiu o mesmo exemplo da mãe, um cara cheio da vontade de orar. Enquanto ele esteve, Deus libertou Israel. 14. A cidade que os filisteus tinham conquistado foram devolvidas ao povo de Israel, desde Ecrom até Gate. Israel conseguiu também libertar todos os territórios vizinhos a estas grandes cidades do poder dos filisteus. Todas as cidades que tinham ali, que estavam no poder dos filisteus, como a Amazônia, tudo isso é roubado com esse povo da ONU, essas ONGs falsas aí. Meu irmão, só tem um jeito, é oração. Jesus rasgou o véu do templo, você não precisa falar com o sacerdote, você é sacerdote. Vai lá, fala direto com o Pai. 15. Samuel continuou julgando e liderando Israel todos os dias da sua vida. 16, versículo 16. Cada ano ele visitava Betel, Gilgal e Mispá, decidindo sobre as importantes questões que Israel em todos esses lugares. 17. Mas sempre retornava a Ramá, que é hoje lá esse Hamas aí, lá do Líbano, onde estava sua residência. Dali ele governava a sua cidade e toda a nação de Israel como juiz e líder. Olha aqui, ó. Juiz e líder. É isso que o Brasil precisa. Mas para ser isso tem que estar servo de Deus, tem que uma pessoa ungida, separada. E foi em Ramá que Samuel construiu um altar em honra ao nome de Yahvé. É isso que nós precisamos fazer no Brasil. E qual o maior altar que Deus quer? É o seu coração
quebrantada, ele quer morar dentro de você. Isso que é o templo de Deus, que é o altar de Deus é a sua vida. E você está envolvido com intriga, fofoca, com outros interesses, deixando os interesses de Deus tomar conta. Deus quer estabelecer o trono dele na sua vida. Isso não é com mentira. Não é com segundas intenções. Isso se consegue com sinceridade. Este é o local que Deus nos deu. Então, para você ver como nós estamos mostrando, tudo se resolve. A história do mundo é baseada em evidências de orações. Orações, orações, orações. Nós já estamos colocando aqui os links para as pessoas que desejarem aqui, botar aqui no YouTube, entrar aqui nas... Cadê? Deixa eu botar aqui o link para quem quiser entrar nas suas câmeras, participarem do nosso debate sobre oração. Aqui. Eu vou botar aqui também Aqui. Isso, irmãos. Vamos ver aqui, ó. Colar. Os irmãos daqui que estão assistindo aqui no Twitch. Deixa eu ver aqui. O irmão está falando aqui, a Tiana. No Twitch a imagem está escura. Aqui, para mim, está clara. Está perfeito. Não estou vendo, não está aparecendo imagem. Eu queria que a Tiana respondesse para a gente, ou o Josi Cardoso, vê se agora já está aparecendo, gente, que eu tenho que saber descobrir isso. A semana retrasada ficou sem áudio. Deixa eu perguntar aqui o povo, aqui, enquanto o povo vai chegando com a imagem. Perguntando aqui, como está agora? Aqui a Maria respondeu agora, está ok a imagem. Então tá bom, né? Porque às vezes no início que você está fazendo o programa, e que ele não entrou no ar, ele fica a tela escura. E logo depois que o programa entra, ele volta com a imagem. Tá bem? Então, vamos... passar aqui para outra sala, que fica melhor aqui, para a gente adicionar aqui um irmão, Valdeci. Tem mais alguém para entrar aqui? Vamos falar aqui, Samuel, Valdeci. Deixa eu pegar o fone de ouvido aqui para eu ouvir vocês. Deixa eu pegar. Deixa eu ver. Alô? Alô, Valdeci, tudo bem? Opa, tudo bem, doutor? Isso. Saudade. Tá bom, estamos voltando também. E nós estamos... Está um tremendo frio, hein? Aqui no Rio também está um pouco frio, né? Mas está muito agradável. Está muito agradável o tempo aqui no Rio. Está muito bom, está muito gostoso. De dia, de manhã cedo, faz aquele sol lindo, e logo à tarde já começa a escurecer. E vai ficando frio, mas está muito delicioso. Eu queria ver o que nós estamos falando sobre oração, Valdeci. Tá bom. Qual a sua experiência com oração? Olha, a minha experiência com oração é o seguinte, ó. Tem várias.
Ó, tudo em mim, em primeiro lugar, eu peço a Deus para resolver um problema, né? Para fazer alguma coisa. Bom, ultimamente eu estava, olha, eu estava passando na Igreja da Graça, aqui na igreja, né? Onde o senhor pregou. Então, Sim. aí tem uma mocinha saindo da igreja, né? Aí eu cheguei para ela assim, você está bem? Ela disse, não estou bem, não. Eu estava lá dentro da igreja, estava vendo bichos. Aí eu cheguei assim, vem aqui um instantinho. Aí eu encostei perto daquela banca do jornal. Aquela banca que o senhor comprou, aqueles DVD, lembra? Aqueles Sim. DVD aquela banca mesmo. Aí eu encostei com ela assim, no cantinho. Aí eu falei, você deixa eu orar para você? Ela, deixa. Aí, ora comigo. O que eu dizer, você fala. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, todo mal que tiver na vida dessa moça, sai agora, em nome de Jesus. Aí, pronto. Aí, como é que você tá? Ela disse assim, tô bem, tô ótimo, assim, rodou a cabeça assim, tá, tô bem, mas ela estava manifestando assim mesmo, fazendo, antes de orar, né, ela estava manifestando, né? Aí eu falei assim, o que está na tua vida, sai agora, e não faz nenhum escândalo, some, entendeu? E sumiu. Aí, eu encontrei com ela de novo, aí eu falei assim, como é que você tá? Como é que você tá? Que ela via vulto dentro de casa, né? Aí ela falou assim, olha, eu estou muito bem, nunca mais ouvi vulto nenhum. Eu falei assim, firme na oração. Você não pode cometer nenhum pecado, porque aí volta tudinho de novo. Procure sempre orar a Deus e obedecer a Deus, leia a Bíblia. É que negócio eu não vou tá assim ensinando a pessoa, né? Então eu digo para a pessoa, vá, pega a Bíblia, leia bastante, leia a Bíblia toda. Já li a Bíblia 2 vezes. Eu acho que a Bíblia até mais, né? Eu só não guardo os capítulos. Minha cabeça não dá para guardar os capítulos, versículos e tal, aquele assunto. Eu só guardo o Salmo 91 e como é que chama? O Salmo 91 e Isaías, capítulo 53, porque é a aparência de Jesus. É isso que eu guardo bem. É Isaías 53, do 1 ao 5. Aí você vê ali, ele falando como é que era Jesus, ele não tinha beleza, né, externa, atraente. Quer dizer, ele era igual o Valdeci, assim, ó, igual o senhor também, igual a todos os irmãos aí, ó. Outro irmão, o Baiano aí. Boa noite, Baiano. Um abraço, Deus abençoe. Aê. Igual o Baiano, igual a todos nós, assim, que somos sinceros, que somos homens valentes, guerreiros. Olha, estou na luta aí todo dia. Aí eu não tenho medo de nada. Eu tinha, antes de conhecer vocês, eu andava acompanhado, cheguei em São Paulo, andava acompanhado. Hoje andando, eu acompanho as pessoas. Glória a Deus. Olha, tá vendo? A palavra de Deus é muito clara. Quem ama, lança fora o medo. Quem ama, lança fora o medo. Exatamente. Foi Estou isso sempre que lendo essa Deus parte aí. nos deu, né? Então, João. Vamos ver aqui o que o Gevaldo vamos ouvir tem o para Baiano. falar sobre oração. Ô, Gevaldo, como é que a gente conserta esse país, rapaz? Está difícil, né? Vamos lá. Abre seu microfone, Gevaldo, por favor. O seu microfone está fechado. Fechei. Sim. O do Gevaldo. Gevaldo, seu microfone está fechado. Seu microfone está fechado. Shalom, shalom. Isso. Shalom. Um abraço. A paz de Cristo para você também, meu irmão. Shalom, shalom. Shalom, doutor Pedrosa. Shalom, meu irmão Valdeci aí. Grande abraço aí para todos. Amém. Shalom para todos que estão aí no chat. Amém. Shalom para todos que estão aí nos ouvindo aí. Quero mandar um abraço aqui, doutor Pedrosa, aos nossos irmãos aqui de Itaberaba, que estão nos ouvindo também. E oração, doutor, é uma coisa maravilhosa, como o senhor tem falado, né? Nós só vamos consertar esse Brasil no joelho e no chão. Isso eu tenho certeza. E vamos que vamos.
orando e fazendo proposta, né, doutor? Que não em benefício nosso, em benefício da nossa nação. Eu creio que nós vamos vencer essa guerra, como o senhor tem fala aí, né? O joelho no chão, orando, a gente somos mais do que vencedor em Cristo, né? Então, a gente está vendo aí o que está acontecendo, né, nesse país. É cortina de fumaça para todo lado, né? Os caras, essa mídia suja que a gente tem aqui no nosso país, é uma vergonha, viu, doutor? É uma vergonha essa mídia que a gente tem. A Record, a Rede Globo, e Band, todas elas, né, na verdade, é uma vergonha. Eu mesmo já abandonei minha televisão, já doei, já, porque não tem condições nenhuma de você ficar mais de frente para ouvir esses programas de televisão. O que é um nós absurdo. temos Então, ainda são os poucos jornalistas voluntários, como deu exemplo lá nos Estados Unidos, o Alex Jones, começou a fazer um jornalismo independente, que você não depende de diretor, que você recebe uma grana para você falar bem de um político mau caráter, sem vergonha, corrupto, aí para enganar as pessoas. E assim, por isso que a mídia serve. Se você é uma pessoa de bem, você não precisa, ninguém está falando bem para você, você não precisa pagar as pessoas para falar bem de você. A sua própria vida fala quem você é. Agora, pega esses maiores corruptos que precisam da mídia para mostrar que eles são pessoas de bem. Então, é isso que a mídia ganha dinheiro é com isso, mentindo para as pessoas. E aí, os piores políticos são eleitos e vão embora, mas realmente o que o irmão falou, é oração, irmão. Nós temos que orar pela nossa vida, pela vida da Igreja de Cristo, pelo povo brasileiro e o mundo de forma geral, mas principalmente os domésticos da fé, né? Vamos deixar nossa irmã Sebastiana falar um pouquinho aqui sobre oração, porque ela tinha um tempão que não aparecia e está nos dando o privilégio de estar aqui de novo. Pode falar, minha irmã. Eu tô muito feliz de estar aqui hoje. Está me escutando direitinho? Tá, tudo bem. Tá conseguindo escutar? Sim. Eu tô muito feliz. Engraçado que, coincidentemente, o Pedrosa entrou falando de 1 João 4, né, de novo, que no amor não há medo. Antes o perfeito amor lança fora todo medo. E eu entrei de novo. Estou aqui firme. Honra e glória do Senhor Jesus. Bom, a gente, né, tá falando a respeito da oração. O que seria da gente sem oração, né, irmão? Nossa. Eu moro aqui alugado aqui onde eu moro e aqui eu tô cercada de religiosos, né? Então eu tenho sofrido bastante perseguição. E às vezes dá até aquela, sabe? Foram os religiosos que mataram Jesus, né? Com os romanos e os sacerdotes, os filisteus, foram na casa do sumo sacerdote e armaram a morte de Jesus, né? Eles foram lá na casa do sumo sacerdote e armaram tudo contra Jesus. Então, esses caras são perigosos, irmão. Por isso que uma besta de Satanás é o anticristo, que é contra Cristo, e a outra besta é o falso profeta, que é contra Cristo também, não é? Então, nós temos todas essas coisas. Pode continuar falando. Pode abrir seu microfone, irmã Sebastiana. Irmã Sebastiana, seu microfone está fechado. Abre aí, vê se você consegue abrir seu microfone. Por aqui não estou conseguindo. Abriu, pode falar. Eu tirei o fone de ouvido. Tá me escutando melhor agora? Então, o que acontece? Tem horas que a gente fica até triste,
Mas aí, graças a muitas orações, o Pai, ele tem falado muito ao meu coração: Sebastiana, não desiste não, tá difícil, mas não desiste não, porque olha, a gente vai falar que Deus não habita mais em templo, né, feito por mãos de homem, que hoje nós somos, né, sacerdotes, e que Jesus é o nosso único pastor hoje. As pessoas não aceitam, aí quer fazer pouco, quer falar de ser por trás, olha, só Deus, né? Mas Deus tem me dado vida, porque mesmo passando por tudo isso, eu continuo de pé e falando do amor dele. Isso para mim que importa, porque morrer é verdade. Morrer é louco. Hoje eu penso assim, hoje, que as coisas desse mundo nada mais importa. Se a gente tiver, morrer e tiver de bem com o Pai, nada mais importa nessa vida, porque o amor do Pai é maior do que tudo, né? E ter um Espírito Santo como consolador na nossa vida. E eu fiquei muito feliz quando o irmão Pedrosa falou que hoje eu sou uma, né, sacerdote, né? Eu me sinto privilegiada, porque eu me sentia tão pequenininha, mas tão pequenininha. Hoje eu peço... Mas é assim que o sistema religioso quer que você se sinta pequeno, que você dependa de um sacerdote, que você não saiba que você é uma sacerdote de Deus, uma sacerdotisa, que Deus te deu essa autoridade para você falar com o Pai em nome de Jesus. Em outro nome, você não consegue nada. Então, isso que é importante nós termos, e essa consciência, né? Mas isso é uma mentira que o sistema religioso vive. Que você tem que encontrar Deus, você tem que ir lá no templo, né? O templo somos nós, irmãos. É 2000 anos, uma mentira de 2000 anos. As pessoas não têm coragem de pregar a verdade. Né? Pode falar, pode ficar à vontade. O irmão... Hoje eu faço estudo da palavra com o irmão, hoje eu vou ler a palavra, o Espírito Santo vai me dando discernimento do que é aquilo ali. Aí, quando eu vou chegar para evangelizar alguém antes, eu peço ao Espírito Santo coloca as palavras na minha boca e eu saio falando. E se deixar a noite toda falando da palavra. E eu fico muito feliz de hoje eu poder falar do amor de Cristo, porque antes eu não sabia falar nada. Eu ficava dentro dos templos, mas eu não entendia nada que o pastor falava. Eu não entendia nada que o irmão falava. E eu fico muito feliz, porque a palavra de Deus mesmo fala, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E eu dou glórias a Deus por isso, porque mesmo eu sendo pequeno, o Espírito Santo consegue falar através da minha boca. É isso, glória a Deus. Todos nós somos grandes diante de Deus, né? Porque ele diz que a nossa alma vale mais que o mundo inteiro. Foi o preço que Deus deu à minha alma, à sua alma, à alma dos irmãos. Então, nós somos muito preciosos para Deus. As pessoas pensam, não, mas aquele ali é um cristão, é uma pessoa humilde, é um bobo, é um louco, é um doido, né? Mas olha lá as orações de Samuel, de Ana. O que pensava de Ana? Ela é embriagada, ela está bêbada, a mulher orando sem cessar ali, está bêbada. Aquela mulher, o próprio sacerdote, nem o sacerdote sabia que a Ana era uma mulher de Deus e que Deus ouvia as orações dela. Né? Vou deixar aqui o nosso irmão Gevaldo. Oi, Gevaldo, falar mais alguma coisa aqui. Vai lá, Gevaldo. Vai, Baiano. Vai, Baiano. Sim, doutor. Sim, doutor. Está me ouvindo? Sim. Como a gente estava falando, né? A gente... Não é fácil, né? Mas o amor de Deus é tão grande por a gente, que é tão gostoso. Assim, a gente
tem aflições, como a Bíblia fala, mas a gente vence, né? E agora a gente precisa também, como o senhor fala, né? Ser corajoso, ser guerreiro, perseverar, como a Bíblia nos ensina, a gente perseverar até o fim. Isso eu tenho uma certeza, não é 99, não, é 100%, que a gente somos mais do que vencedor, como a palavra nos ensina. Agora, infelizmente, a gente está vendo um tempo, doutor, que a gente está vendo nossos queridos irmãos, assim, ler a Bíblia e não tá pedindo o discernimento para entender a palavra, porque eles querem a coisa fácil, e não é fácil, o caminho é estreito. Então, a gente tem que entender isso, que o caminho é estreito, e perseverar, e pedir a Deus a sabedoria, para a gente perseverar até o fim. Porque se a gente não pedir, não vai ser fácil, já não é fácil a gente pedindo, e imagine se você não pedir. Então, eu me sinto assim, doutor, muito alegre, mais uma vez estar aqui na sua live. Agradeço muito a Deus, muito, muito ao Pai, por todos os nossos queridos irmãos que entrou aí, o Valdeci, os outros que estão entrando aí, essa maravilhosa oportunidade, e estar aqui junto com uma igreja de Cristo, né? Cada um levando uma palavra, cada um tendo o seu discernimento que Deus tem nos dado, e temos certeza, somos mais que vencedor, doutor. Aí, se o senhor quiser colocar o outro que entrou aí, outro irmão que entrou aí, o senhor pode ficar à vontade. São mais que vencedores, você disse tudo. Vamos botar aqui, chegou a irmã Josi e chegou a irmã Cássia. Não sei quem que é a irmã Josi, abriu a tela aqui. Vamos abrir o microfone da irmã Josi. Opa, aí, irmão, tudo bem com vocês? Isso. Prazer em tê-los aqui conosco. Deixa eu ver aqui mais. Vamos deixar a irmã Josi falar um pouquinho. Seu microfone está aberto, irmã Josi. Pode ficar à vontade. Boa noite. Estão me ouvindo? Paz do Senhor. Pai do Senhor, estamos te ouvindo. Todos os microfones ficam fechados para não dar retorno, né? Para não duplicar a voz. Só o da irmã está aberto. Pode falar. Então, né? A paz do Senhor a todos, né? Estou feliz de estar aqui de novo, falando sobre oração. Né? Eu sou uma pessoa que eu gosto de orar muito. Até, às vezes, as minhas netas falam comigo, ô vó, a senhora está falando sozinha? Não, eu estou falando com Deus, meu amor. Sempre estou falando com Deus. Às vezes falo alto, né? Porque às vezes não dá para ficar só em pensamento. Aí eu falo alto. E sobre oração, um dia eu estava na pia, estava lavando louça, e o Espírito Santo me acomodou de orar. E, né, falou, larga tudo e vai orar. Eu entrei no meu quarto, fechei a porta, dobrei meu joelho, eu obedeci. Eu não sabia o que estava para acontecer. E Deus deu mas um grande livramento ao meu esposo de um acidente terrível de carro. Porque ele é serralheiro e ele estava com bastante peso no carro. Ele estava fazendo serviço na aldeia da Serra e saiu de lá e ia pegar Castelo. Isso que ele pegou a Castelo, deu um problema na roda do carro dele lá e quebrou. E ele estava com tanto peso no carro que eu não sei, foi a mão de Deus mesmo ali. E eu não sabia. Quando foi meio-dia, ele mandou a foto do carro para mim. E eu fiquei assim, sem ação. E tudo assim foi na direção de Deus que apareceu. Ele falou que ele não sabe de onde apareceu um carro com guincho, colocou o carro dele, guinchou o carro dele, levou ele, foi tudo na direção de Deus. Levou ele num mecânico. Eu sei de uma coisa, que a oração,
quando o Espírito Santo, não só quando o Espírito Santo fala, mas a gente tem que orar sempre, mas a gente sempre tem que obedecer à voz do Espírito Santo. E tudo que aconteceu com ele, que ele depois me contou no decorrer da trajetória do serviço dele, foi tudo a mão de Deus, doutor Pedrosa. Olha, eu agradeço muito a Deus. Sabe, eu não sou nem digna, às vezes, que nem a irmãzinha estava falando ainda agora, que a gente, às vezes, se sente tão pequeno, que no sistema religioso mesmo, eles põem a gente lá embaixo. E eu não sou nem digna, né? Mas como Deus é misericordioso, né? E grande, né? Em benignidade, Ele nos livra, né? De todo mal. E ainda o Espírito Santo ainda nos alerta, né? Que eu acho isso lindo, quando o Espírito Santo nos alerta para orarmos. E sobre a oração, eu também oro muito por essa nossa nação brasileira. Eu não sei se pessoas acreditam em sonho, mas antes de acontecer tudo isso, eu tive um sonho que eu via uma estátua imensa de Nabucodonosor entrando dentro daquele... Lá de Brasília, lá, eu vi entrando essa estátua imensa com 4 generais atrás, mas eram todos estátuas. E eu dentro de um barquinho, e um homem me conduzindo nesse barquinho ali ao redor daquele espelho de água. Nem sabia que por trás ali tinha um rio. Nem sabia, nunca fui em Brasília na minha vida. Nem passei perto. E me mostrou. E depois que... Eu não entendi muito bem, mas eu orei muito. E oro por essa nação brasileira. E eu creio, doutor Pedrosa, que muitas coisas não acontecem por causa das nossas orações. Eu creio que Deus sonda nossos corações e Ele vê o que sai da nossa boca com sinceridade e o que não sai. É do nosso coração, do nosso íntimo, com sinceridade, por essa nação. Porque, assim, nas minhas orações, às vezes, eu até choro, porque eu sinto a dor que, às vezes, um irmão sente, a tribulação que um sente. Eu não gosto de sentir isso, mas eu sinto. E é isso, doutor Pedrosa. Se eu for ficar falando aqui, eu não vou deixar as irmãs falar. Mas é isso. Tudo isso acontece. É isso mesmo, irmão, é verdade. Eu me pego, como suas netas falam, conversando sozinho, né? Eu penso, é o tempo todo, eu estou no trânsito, está engarrafado, está o carro ali, estou na anestesia, está lá tranquilo, eu estou orando ao Senhor. A palavra de Deus manda orar sem cessar. Nós perdemos muito tempo com muitas coisas na vida, pensando nos problemas, nas fofocas, nas intrigas, nas mentiras, no carnaval, na novela, no político. Nós pensamos... Deus pede para consagrar 100% da nossa alma, do nosso coração, para a gente viver com o Senhor, né? Então, Verdade. a gente perde muito tempo em vez de estar na presença de Deus, literalmente, em nome de Jesus. Nós só chegamos na presença de Deus em nome de Jesus. Não adianta tentar, que não existe outro meio. Foi assim que Deus preparou, né? Vamos ver aqui o nosso irmão Silvione, abrir o microfone dele aqui, para ele falar alguma coisa para nós, e daqui a pouco os irmãos também podem... Opa, vamos abrir aqui. Aí está aberto. Vamos fechar agora o da irmã Josi. Vamos fechar o microfone dela. Eu vou fechar o meu também. Graça e paz, irmãos, a todos que estão aqui na live. Quero agradecer a Deus por esse momento, né, que Deus tem nos concedido mais uma vez, e se não é as orações que a gente tem colocado perante a Deus, a gente não é nada. Então, quero dar um testemunho que hoje a gente estava andando na rua, eram umas
Era umas 8 horas da manhã e do nada a gente se deparou com um tiroteio, sabe? A gente viu homens com armas, assim, passando no meio da rua e, e Deus nos livrou nesse momento que a minha esposa estava no carro, né? Tava junto comigo. Aí ela ficou tão, é, assim, em pânico que eu falei, eu fiquei calmo, né? Porque eu fiquei assim, demorou um pouco para cair a ficha, mas é, a gente conseguiu sair desse momento tão difícil que hoje em dia tá assim, né? A violência tá tomando conta da cidade, né? Mas Deus tem nos livrado a cada dia. Então, as orações que a gente faz todo dia, pedindo Deus misericórdia, não assim, aí eu quero entrar num ponto, né? Não como servo, mas como filho, né? Porque todo filho tem direito de receber também que é da promessa, né? Que Deus prometeu. Então, eu acredito que o evangelho é ensinado errado, né? O evangelho, a religião ensina a pessoa como ir até Deus. E quem é filho, Deus vai até a pessoa e salva, entendeu? Porque muitas igrejas acabam ensinando lei com graça, faz mistura. Daí que a pessoa fica confusa sempre, sabe? É o que eu sempre fiquei confuso. Será que tô fazendo assim? Será que, que é desse jeito, tal? Porque a gente sempre tem que estar ficando como servo, não como filho. Porque se a gente for viver na lei, ninguém consegue viver na lei, só pela graça. E é o que eles fazem. Eles pregam lei com graça. Então, muitas pessoas, como eu fiquei desse jeito, eu não sabia muito entender a fundo a palavra de Deus, porque eles ensinam a lei, o Velho Testamento, com o Novo Testamento. Então, isso faz um pouco tipo de alegoria, né? Que isso já há muito tempo que acontece isso. Então, isso prova, né, que hoje a gente está vivendo os dias de hoje, está mais que provado, né, que o justo viverá pela fé, né, e só na graça de Deus que a gente tenha o favor dele na nossa vida. Muito bem, irmão. Verdade. Parabéns pela vitória do livramento que Deus te deu, o Silvionei, e a Sim, sua esposa. E é isso, por isso a gente tem que estar em oração sem cessar o tempo todo. A gente não tem ideia de quantos livramentos Deus nos dá todos os dias, em todos os momentos, né? Alguns a gente tem consciência dele, né? Como a irmã Josi acabou de contar também um livramento. Então, a causa de não sermos consumidos é a graça de Deus, a misericórdia, o amor de Deus, porque o mundo jaz no maligno. Mas nós estamos aqui guardados pela graça e o poder de Deus. Então, nós temos que zelar por isso. Vamos deixar agora a nossa irmã Cássia falar um pouquinho aqui sobre oração. Vamos fechar aqui o microfone de todo mundo. Ô, Cássia, abre o seu microfone, por favor. Aí abriu. Abri, doutor.
A paz do Senhor Jesus a todos. Eu estou feliz por conseguir entrar, né, mais uma vez, assim, para a gente conversar. Eu estava com uma dificuldade aqui com o celular, mas graças a Deus já resolveu, o seguro já me restituiu, e finalmente eu posso participar com vocês. Esse tema é sobre a oração. Na minha opinião, é o principal ato da igreja, né, de Cristo. É uma igreja que ora, né, porque o Senhor falou: a minha casa será chamada casa de oração. E a oração, ela move a mão do nosso Deus, realmente. É através da oração que a gente vê tudo acontecer, ser transformado em nossas vidas. Eu tive muitas transformações na minha vida através da oração. Na minha vida e na vida dos meus familiares. Assim, eu presenciei muita coisa, cura, transformação, libertação, através do clamor e da oração. Eu quero destacar aqui um fato que aconteceu. Eu estava orando na madrugada e o Espírito Santo me tocou para orar pelo meu irmão caçula. Naquele momento que eu estava orando, o Senhor falou comigo: eu estou dando um livramento a ele. E quando foi de manhã, nós tivemos a notícia que ele tinha sofrido um acidente de carro. Ele estava com um colega e esse colega bebeu muito, ele também bebeu e foi dirigir. Então, o carro capotou e ficou assim, só não caiu dentro de um córrego lá em Duque de Caxias, né, um rio podre de esgoto, só não caiu ali o carro, porque o meu irmão caiu para o lado esquerdo. O peso dele equilibrou, o carro ficou balançando. Quando o corpo de bombeiros chegou, o carro ainda estava fazendo... Não caiu, porque o meu irmão caiu para o lado esquerdo. Então, foi grande livramento. Ele abriu a cabeça, ficou com uma cicatriz, ele tem até hoje uma cicatriz bem baixinha, assim, tem que... Só quando ele raspa o cabelo que dá para ver. Mas aquela cicatriz, os pontos que ele levou, fizeram um galo, ficou alto. E ele, muito novo, ele ficou... os colegas mexendo, encarnando nele, né? Zoando dele por causa da cicatriz, e ele com boné e dizendo que não ia conseguir mais trabalhar porque ele quebrou o punho, e falando que ia acabar com a vida dele. Aí eu escutei ele falando isso, e eu estava já arrumada para sair, eu falei assim: meu irmão, você crê em Deus? E ele falou: eu creio. Aí eu falei: então eu vou orar por você, eu vou orar por você em nome de Jesus, e Jesus vai fazer esse teu osso ficar bom. Você acredita nisso? Eu acredito, minha irmã. E esse galo vai sumir em nome de Jesus. Coloquei a mão na cabeça dele, botei a mão no braço, orei, ele fechou os olhos, chorou. Olha, com uma semana já estava normal a cabeça, o braço, quando tirou o gesso, ele estava tão curado que ele foi trabalhar de borracheiro, dando aquelas pancadas ali no pneu, aquela coisa toda. Foi trabalhar de borracheiro, trabalhou um bom tempo, na esquina aqui da minha rua, que tinha um borracheiro. Então, meu irmão nunca mais se queixou sequer dor no punho, e a cabeça ficou normal, através da oração, né? E eu me lembro agora, recentemente, que eu estava na casa de uma amiga, uma irmã em Cristo, chamada Sibéria, ela deve estar assistindo a live agora. Nós estávamos indignadas por causa do que estava acontecendo, né, no governo do Rio de Janeiro. E nós levantamos um clamor ali. Eu me lembro que eu falei: Deus, pesa esse governo na balança, e na tua balança que é fiel, Senhor. Olha para esse povo como está sofrendo, como a gente tem sede e fome de justiça. E quando foi na semana seguinte, começou aquela investigação toda que houve, e aconteceu que ele foi preso, para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, eu acredito no poder da oração, e que a igreja, ela é resistência nessa terra.
Não tem nova ordem mundial, nada disso. Quando a igreja ora, Deus, ele ouve e ele movimenta os céus e a terra em favor da sua igreja. Como o pastor Pedrosa bem coloca, muito destaca esse versículo, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra diz, eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Uma coisa que a gente não pode se cansar de fazer é orar e testemunhar o poder desse Deus, né, que nós servimos. É isso que eu gostaria de colocar aí para os irmãos e dizer que eu estou pedindo oração, né, que eu estou agora completando mais um ano de vida, para a glória do nosso Senhor Jesus. Né? Até aqui me ajudou o Senhor e quantos livramentos. Se eu fosse contar, não dá, né? Não dá para a gente contar os livramentos. Tem os que a gente vê e fora os que a gente não vê. Né? Tá ótimo. Então, nada melhor do que louvar a Deus. Eu sei que está no seu estúdio, está com o violão aqui, e você não vem aqui para falar, você vem para cantar. Então, vamos louvar a Deus aí. O que você tem para a gente hoje? Como eu estou fazendo aniversário, eu quero apresentar aqui para os irmãos esse louvor que também fala na misericórdia de Deus. Diz assim: às vezes me pergunto como foi que cheguei até aqui. Muitas aflições passei, só Deus sabe o que eu sofri. Não foi pelos meus méritos que a vitória eu alcancei, mas pela infinita misericórdia do meu Rei. Pela misericórdia de Deus. A causa de não sermos consumidos foi pela misericórdia de Deus. Foi favor não merecido. Se não for o Senhor que está ao nosso lado, ora diga Israel, teríamos sido destruídos pela fúria do inimigo cruel. Muitos se encurvam e caem, mas nós nos levantamos, estamos de pé. Não pela força do nosso braço, mas pelo sangue de Jesus de Nazaré, pela misericórdia de Deus. A causa de não sermos consumidos pela misericórdia de Deus, do favor não merecido. Foi favor não merecido. Obrigada, Senhor. Foi favor não merecido. Aleluia, pela misericórdia de Deus. Aleluia. Obrigado pelo louvor, irmã, e parabéns pelo seu aniversário. Que Deus abençoe e te dê muitos e muitos anos de vida, com saúde, felicidade, e essa voz cada dia mais consagrada a Deus, né? E a sua vida toda, para que possa abençoar muito a todos nós. E nós já chegamos no nosso horário, meia-noite em ponto, fechadinho. Então, nós vamos despedir agora, né? E
Vamos pedir à nossa irmã Josi que nos encerre com a palavra de oração, pedindo pelo nosso Brasil, né, pela Igreja de Cristo, pela a irmã Cássia Cris no seu aniversário, né, e por tudo que Deus colocar no seu coração. Oremos em nome de Jesus com a nossa irmã Josi. Oremos, vamos orar, Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Soberano e eterno Criador dos exércitos, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, estamos todos aqui essa noite, meu Pai. Em nome de Jesus, visita cada um, Pai. Essa noite eu te peço, Pai eterno. Visita, Pai eterno, a nossa irmã Cássia, que está completando mais um ano, Pai, de vida. Abençoa a vida dela grandemente. Em nome de Jesus Cristo, a família dela, os caminhos dela, meu Pai, em nome de Jesus, dá saúde à tua filha. Em nome de Jesus Cristo te pedimos, Pai eterno. Visita a sua igreja, que persevera na oração, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia, santo é seu nome, Pai eterno. Em nome de Jesus Cristo te pedimos tudo isso, Pai eterno. Nos dá livramento. Obrigado pelos grandes livramentos que o Altíssimo tem nos dado. Nos dado, Pai eterno, dormindo, acordado, Pai eterno. Esses livramentos. Visita, Pai eterno, em nome de Jesus Cristo, cada irmão desse grupo sincero. Visita, Pai eterno, os irmãos que estão, Pai eterno, por todas as nações. Aqueles, Pai eternos, que estão sendo perseguidos, aqueles que estão sendo oprimidos, meu Pai, em nome de Jesus. Aqueles, Pai eterno, que estão passando por necessidade. Supra a necessidade, meu Pai, de cada um esta noite, esta madrugada. E todos os dias, meu Pai, em nome de Jesus. Segura na mão de cada um, Pai, com seus braços fortes. Em nome de Jesus Cristo. Venha trabalhar, Pai, nos nossos corações. Venha nos dar, Pai eterno, graça, discernimento, Pai eterno, em nome de Jesus Cristo. Pai, visita o teu servo, o teu filho, Pai eterno, que batalha, Pai eterno, durante 40 anos, Pai. Ajuda ele. Ajuda cada um, Pai eterno, que está ao lado dele. Em nome de Jesus Cristo, que venha, Pai, perseverar até o fim. Em nome de Jesus, guarda-nos, Pai. Livra-nos, Pai, do laço, das armadilhas do inimigo. Pai, visita, Pai eterno, em nome de Jesus Cristo. É o que eu te peço e te agradeço. Amém. Agradecemos a participação dos irmãos e já estamos meia-noite, nosso horário de encerrar, e agradeço por tudo que os irmãos têm feito por esta obra. Essa obra não é minha, é da Igreja de Cristo, e o dono dela é Jesus, que é a cabeça, nós somos o corpo, não é? Então, nós temos a mesma importância aqui diante de Deus. Então, vamos cuidar um dos outros até a volta de Cristo, porque isso é o que agrada a Deus, né? Ele disse, fazer isso em memória de mim até que eu volte. Então, em memória de Jesus, estejamos sempre trabalhando e servindo da melhor forma possível, em nome de Jesus. Então, agradeço a todos e que Deus nos dê a sabedoria de continuar servindo a Ele. Vamos saindo. Então, uma boa noite aos irmãos. Fique com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E até amanhã à noite, nós estaremos, que já é hoje, né? Quinta-feira à noite, estaremos fazendo o programa aqui também.
e, se possível, se for a vontade de Deus, depende às vezes de quando tem serviço ou não tem, aí eu farei o programa da noite amanhã, tá bom? Um grande abraço em todos, fique com Deus. Até daqui a pouco.